Gravando. Todo mundo recebeu a informação que está gravando? Muito bem. Então, sejam bem-vindos todos, né? A Aline, a Angélica. Agora eu te vi, Angélica, estilosa. Isso. Então, vamos iniciar aqui o nosso compartilhamento de tela, né? Durante o dia, a gente passou a informação do resumo desse capítulo. Vocês estão vendo a tela aí, pessoal? Está todo mundo vendo a tela? Sim. Estamos. Ok. E aí a gente passou lá, né, a ideia de o que é esse capítulo. Então, no início do livro, né, o resumo é basicamente o seguinte: será muito simplismo a atitude de responsabilizar obsessores e reencarnações passadas como causa daquilo que sentimos e que não conseguimos explicar com maior lucidez. Em alguns casos, chega a ser mesmo um ato de invigilância. Esse é, né, o resumo que a irmã se coloca lá no início do livro sobre esse capítulo aqui, 11, A Arte de Interrogar, do nosso livro, né, Reforma Íntima Sem Martírio, psicografado pelo Vanderlei de Oliveira. No início aqui desse capítulo, a irmã ela faz a opção de trazer para nós esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que não é capítulo 19, pessoal, é capítulo 9. O capítulo 9 é Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, e realmente é no item 10, sobre a cólera. Isso aqui eu faço questão de mostrar, porque é mais uma demonstração, essa aqui, daquilo que nós temos alertado a todos aí ao longo do tempo, né? Pessoal, com relação à literatura espírita, não confie em PDF, não confie em edições mais novas. Está havendo um processo de, entre aspas, atualização ou modernização do que foi escrito e estão danificando as ideias espíritas, ou com má fé realmente, ou com ignorância, ou com ambas. A gente não sabe, mas isso está acontecendo. Então, quando nós estamos fazendo esse processo de divulgação espírita online, e a gente usa, né, o PDF, esse PDF eu me dei a liberdade de usar, porque eu comprei o livro. Então, não é uma apropriação indébita de direito autoral, nem de valores monetários. Isso aqui é uma coisa que nós, como espíritas, temos que preservar, né? Então, quem puder, por gentileza, né, e quiser ler o livro, por favor, compre o livro, né? É uma colaboração enorme com a honestidade, em primeiro lugar, e depois com quem teve o trabalho de editar e todo esse procedimento, né? Então, aqui a irmã, ela opta por esse trecho aqui. Segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Esse trecho dessa mensagem, quem a deu foi o Hahnemann, lá em Paris, mediunicamente, lógico, né? Hahnemann, espírito, lá em 1863. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui está a mensagem, e aí nós vamos ler a mensagem toda, porque ela traz um conteúdo que é muito importante para o nosso estudo sobre questões de autoconhecimento, até porque o Evangelho segundo o Espiritismo é a nossa grande referência de aprendizado moral, não é? E autoconhecimento é exatamente um esforço de sermos melhores. Então, repetindo lá, esse aqui é o capítulo 206 é a página, só para mostrar, eu gosto de mostrar as referências,
para que vocês não confiem simplesmente nas nossas palavras, né? Eu penso que a doutrina espírita está muito bem codificada, muito bem clara, muito bem explicitada nos livros espíritas, e eu não sou alguém que queira ser o transmissor da ideia. A ideia já está colocada, né? A gente simplesmente a expõe. Então, lá no capítulo 9, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, Allan Kardec vai falar sobre injúrias e violências, e os espíritos vão dar mensagens sobre a afabilidade, a doçura, a paciência, obediência, resignação e, por fim, a cólera, né? Então, esse é o contexto onde nós estamos. E lá no item 10, na verdade, a cólera ela começa a ser abordada no item 9, é uma primeira mensagem aqui, né? Dada por um espírito protetor, lá em Bordeaux, 1863, e aqui começa, então, a nossa, né? Então, assim se expressa o Hahnemann, e nós estamos agora convidados a aprender com ele. Segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Esse é o texto que a irmã se utilizou lá, e de cara a gente já vê exatamente essa questão, né? Nós temos defeitos nos quais nós temos prazer. Enquanto nós tivermos prazer com alguma coisa, pessoal, não adianta. Nós não faremos nenhum esforço para mudar, porque a gente é ansioso pela satisfação, não é? Tudo aquilo que nos deixa incomodados ou insatisfeitos, a gente tende a tentar deixar de lado, porque nós temos uma falsa noção de felicidade associada à satisfação dos nossos prazeres. A gente acha que isso traz a felicidade. Essa é, segundo a colocação que Emmanuel faz numa outra mensagem, né? Essa é uma daquelas ideias que aqui no mundo material elas estão consolidadas e que têm contribuído demais para atrapalhar o nosso processo evolutivo, porque nós nos fixamos nessas ideias falsas, noções falsas sobre paz, sobre justiça, sobre felicidade. E aí, esse contexto aqui de termos defeitos, termos prazer nos defeitos e não querermos modificá-los, significa uma estagnação espiritual, desculpem, de nossa parte. E nós ficamos, às vezes, como Emmanuel nos lembra, estagnados espiritualmente de uma forma quase indefinida, gente. Então, esse processo de aprendizado espiritual, de evolução, ele está muito entrelaçado com o exercício do autoconhecimento, que é exatamente isso que nós estamos propondo aqui no nosso grupo, e, sim, sem dúvida nenhuma, vinculado ao exercício da vontade nossa em irmos adiante. Então, uma vez que a gente vá se conhecendo e se percebendo, a gente vai verificando o que pode, o que precisa ser melhorado em nós mesmos, a vontade vai fazer o restante do trabalho. Quer dizer, nós vamos fazer o restante do trabalho usando a nossa vontade. Ou então vamos permanecer indefinidamente nesse patamar por uma escolha nossa, que espiritualmente é muito danoso também. E aí ele fala, né? Tem defeitos em que a gente tem prazer, então a gente não vai se corrigir desses defeitos, ou que exigiam perseverança para ser extirpado. Eu não posso dizer de vocês, mas eu posso dizer de mim mesmo, eu sou uma pessoa muito pouco perseverante nesses esforços. E eu falo isso porque eu me conheço o suficiente, não é uma questão simplesmente de falar da boca para fora. Então, quando a perseverança ela começa a ser essencial, muitas vezes nós somos às vezes mestres em começar bem e somos extremamente deficitários na tarefa de continuar bem, não é? Então, essa perseverança ela é fundamental. E quando se trata de ultrapassar o nosso jeito de ser, alterar a nossa forma de pensar e de agir, que quando concluímos que ela não é agradável para nós,
e fazer esse esforço continuadamente realmente é ainda um desafio a ser superado, naturalmente, não a ser deixado de lado. Então, ele completa explicando, o Hahnemann, dizendo, né, é assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento, né? Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando Deus dessa forma de suas próprias faltas, porque o seu organismo foi dado por Deus. Então, se o seu organismo é colérico, você está dizendo que Deus é culpado de você ser colérico. É ainda, e aí o Hahnemann ele aponta, né, a causa matriz de tudo isso, uma consequência do orgulho que se encontra de permeio, quer dizer, envolvido, dissolvido, né, em todas as nossas imperfeições. A gente não dá muita atenção à questão do orgulho, mas deveríamos. Lá no livro dos Espíritos, eles são bastante enfáticos ao dizer que o egoísmo e o orgulho são as duas chagas da humanidade. Tudo mais de imperfeição, de consequências negativas, derivam lá na origem do orgulho e do egoísmo de cada um de nós. E aqui, Hahnemann está deixando claro exatamente isso, né? A cólera que nós trazemos em nós, o que nós deixamos que se extravase de nós para fora, né, na direção de outras pessoas, é, no fundo, uma consequência do orgulho que está aí entranhado em tudo que nós fazemos. E aí ele vai falar aqui algumas questões bastante interessantes que, para quem tem conhecimento científico, talvez seja bastante útil, né? Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais do que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera, e persuadi-vos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Não tem essa, eu imagino isso aqui da seguinte forma, não tem aquelas pessoas que a gente fala assim, elas explodem para dentro, né? Nossa. A pessoa não extravasa aquilo que ela está sentindo, é porque a pessoa, às vezes, ela tem um caráter violento, ela tem um caráter explosivo, mas o corpo dela não ajuda. É o que o Hahnemann fala aqui de corpo linfático, né? Parece ser um corpo assim mais calmo, mais tranquilo. O corpo físico, né? A produção das substâncias internas do corpo favorecem uma maior languidez, uma maior tranquilidade. Mas se o dono do corpo, o habitante do corpo, se o espírito, ele é colérico, ele não vai conseguir extravasar aquilo, mas ele explode para dentro. Percebe? E a mesma coisa, né, se a pessoa tem um corpo que favorece a explosão, mas a pessoa é pacífica, o corpo vai continuar sendo, né, dominado naturalmente pelo espírito. E aí, é como ele fala, né, a violência toma outro caráter. Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto que no outro caso será expansiva, né? Ou seja, explodir para dentro é isso. A pessoa está colérica, mas ela está travada, porque o corpo não permite a ela, né, a expansão toda da cólera. E aí, o Hahnemann ainda avança explicando, né? O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Nós que somos espíritas já sabemos disso, né, à saciedade. Aquela questão de a carne é fraca, num outro momento da codificação kardeciana, os espíritos deixam muito claro, não é a carne que é fraca, não, é o espírito que é fraco, né? A carne é simplesmente, nesse contexto, uma ferramenta passiva diante do espírito que lhe dá a direção e o comando, né?
A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? No corpo? Jamais, né? A gente tem mérito ou tem responsabilidade pela mente, pela inteligência e pelo espírito que somos, e não pelo corpo, que seria, né, adequado para uns e não adequado para outros. E aí ele completa, né? O homem deformado, aquele que tem deformações físicas, não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, né? Ou seja, você tem uma aleijão, você tem uma deformidade física, o espírito não pode mudar a forma do seu corpo físico, mas pode modificar o que é do espírito, quando o quer com vontade firme, e aí, mais uma vez, o Hahnemann aponta para a essência do processo. Vontade firme, né? Vontade firme conosco. Muito bem explicado e muito bem lembrado isso, né? Num outro momento também, vários espíritos lembram muito bem disso, e para variar, a gente sempre vai se recorrer ao Emmanuel, o que ele fala, né? Nós precisamos de aprender a ter vontade firme para conosco e boa vontade para com os outros. É o esforço maior. Quando que normalmente o nosso procedimento é o oposto, né, pessoal? A gente tem uma vontade muito firme para com os outros, quando exige dos outros, quando força os outros, quando comanda os outros, e tem uma vontade muito tranquila conosco mesmos, exatamente na hora de fazer esses esforços, a gente vai deixando de lado. Então, no contexto do aprendizado espírita, o nosso objetivo é inverter essa igualdade. Nós teremos que ter vontade forte e firme para conosco, naquilo que é de necessidade de modificação das nossas imperfeições, e aprender a ter boa vontade para com os outros, respeitando os outros naquilo que eles definem como sendo o melhor para a vida de cada um deles, né? Então ele fala: não vos mostra a experiência a vós espíritas até onde é capaz de ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob as vossas vistas? Qualquer pessoa que tenha uma vontade mais forte, ela consegue realizar coisas que acabam se tornando ao longo do tempo verdadeiras obras, né, de milagres, né? Obras assim, de assombro às vezes. Então ele termina assim: compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. De que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso, porque então nós ficaríamos submetidos a vontades externas que nos tornariam melhores de acordo com o corpo físico que cada um de nós tivesse. Tudo bem até aí, pessoal? Algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário sobre esta leitura e abordagens que nós fizemos? Ou, no mínimo, sobre essa que nós apresentamos aqui no início? Hora de falar, hein? Muito bem. Então, vamos lá. A arte de interrogar. Por que será que a irmã se escolheu esse texto, esse título, e vai abordar esse tema aqui nesse capítulo? Então, ela começa assim: não são poucos os companheiros que demonstram silencioso desespero quando percebem que o esforço pessoal de melhoria parece insuficiente e sem resultados. Não é isso? À medida que a gente se torna espírita e que nós vamos fazendo esse trabalho de autoaperfeiçoamento, a gente começa a fazer esses esforços pessoais e, ao longo do tempo, a gente começa a perceber que nem sempre a gente consegue alcançar o resultado que o nosso esforço realizou, não é isso? E ela fala: não são poucos aqueles que demonstram um silencioso desespero, ou seja, a criatura se enche de boa intenção, de boa vontade, de boa fé,
de dedicação verdadeira e percebe que não consegue sair daquele patamar de aprendizado espiritual. Entrega... Talvez, Fala, Yolanda. talvez porque nós fazemos uma expectativa muito grande, queremos subir 3 degraus de uma vez só, e esse olhar interior, ele é paulatinamente, ele é aos poucos. Claro que a gente tem que se esforçar para não ficar nos arrastando, né? Eu falo por mim, porque... Mas essa expectativa de que as coisas vão acontecer de imediato, nesse esforço de melhoria, no trabalho que a gente procura, aí embaixo ele fala que a gente está integrado na fileira do amor ao próximo, mas essas transformações não acontecem assim, de uma hora para outra, e vai exigir perseverança. Aquilo que você falou no começo, essa perseverança tem que ser ferrenha conosco, né? Essa perseverança, essa vontade de continuar buscando essa reforma, essa mudança. Né? E há mudanças que ninguém percebe, somos nós que vamos percebê-las. Isso mesmo. No nosso recôndito aqui íntimo, né? Porque quando a gente pensa alguma coisa, você diz, meu Deus do céu, estou eu aqui de novo. Ninguém está vendo, só você, sua testemunha e a nuvem do Espírito que te acompanha, né? Uhum. É isso mesmo, bem lembrado. E aí, né, Yolanda, tem a questão também da rigidez de exigências, né, que a gente faz conosco mesmo muitas vezes, né? A gente se enche, como você lembrou bem aí, de expectativas sobre nós mesmos, mas a gente não se enche de caridade para conosco mesmos, né? Naquela ideia de que é vagarosa realmente a ascensão, né? Se a gente não tiver esse tipo de perspectiva, realmente, como a irmã se fala aqui, né, a pessoa entra realmente numa situação espiritual delicada, né? E chega às vezes, e infelizmente a gente acabou presenciando isso aí ao longo da nossa vida espírita, né? A pessoa abandona a doutrina espírita sob o pretexto de que a doutrina espírita não foi suficiente para dar a ela a resposta ou a força que ela esperava encontrar, quando ela, na verdade, não entendeu claramente qual que é, né, o aprendizado que teria que ser realizado, né? Então, ela fala assim, essas pessoas que fazem esse esforço entregaram-se às fileiras de amor ao próximo e à escola do conhecimento espiritual, que é o que todos nós temos, né, ao longo da nossa vida espírita, tentado fazer, né? Tentado fazer esse trabalho de amor ao próximo, conhecimento, mas continuam asilando impiedoso sentimento de frustração ao partirem para as lutas reeducativas nos deveres de cada dia. E é exatamente isso, né? A frustração, porque a gente percebe que, como estamos aqui agora nesse aprendizado intelectivo, né, intelectual aqui do estudo, ao acabar aqui, a gente volta para a nossa vida, na família, né, e volta para os desafios de todo dia. Então, enquanto nós asilamos a nossa mente as ideias, aparentemente a concretização dessas ideias se torna fácil enquanto estamos aqui. Mas quando a gente volta para o dia, volta para as relações, volta para o aprendizado, a gente verifica que não é exatamente como nós imaginávamos lá no estudo que poderia ser. É um pouco diferente. Então, essa junção, né, esse ajuste, essa adequação entre o que aprendemos e o que fazemos, é que vai dar a gente a oportunidade de ir adiante. E quando está muito diferente essa expectativa e esse resultado, a frustração aumenta. A frustração é exatamente essa distância entre o que eu esperava e o que eu consegui. Se o que eu esperava eu consegui, eu não tenho nenhuma frustração.
Se o que eu esperava eu conseguir algo parecido, eu tenho uma pequena frustração. Mas se aquilo que eu esperava eu não consegui nada, a minha frustração é gigantesca. Então, é exatamente essa a questão que a gente entende que a irmã se está abordando aqui nesse momento. A expectativa e a dificuldade de realização, aí entra nessa frustração, né? Então, as pessoas e todos nós que estamos nesse processo de aprendizado, na sequência aqui da leitura, fala aqui a irmã, assim, olha, alegam que vigiam o pensamento e oram fervorosamente pedindo auxílio. No entanto, dizem-se perseguidos por uma força maior, entre aspas aí, né, que lhes destrói e domina-lhes os impulsos que fazem o que não têm intenção de fazer, sendo levados a atitudes não desejadas ou escolhidas. Lembra de uma das afirmativas do apóstolo Paulo numa das cartas? Aquilo que quero, isso não faço. Aquilo que não quero, isso faço. É exatamente esse contexto, né, que a pessoa ela tem uma intenção e a realização não fecha. Ela se enche, como ela fala aqui, né, de orações e vigilâncias e tudo mais, pede auxílio, mas parece que tem um negócio maior do que isso ainda que impede a gente, né, de ir na direção que nós gostaríamos. Como se o fato de orarmos e vigiarmos nos tornasse automaticamente protegidos por espíritos superiores que impediriam o nosso livre-arbítrio de acontecer. Olha só, muitas vezes a gente entra num contexto desse, gente, de, não, eu estou orando, não, eu estou pedindo, não, será que Deus não está me ouvindo? Será que os meus amigos espirituais, será que o meu mentor, será que o meu guia, meu anjo da guarda não está vendo que eu estou querendo melhorar e tudo mais? Mas essa força maior que a irmã se está lembrando para nós, vamos ver então do que se trata, não é? Então ela fala que quando tem essa distância aí, né? Essa frustração, essa vontade de fazer e fazer o contrário, nasce então um conflito seguido de sentimentos punitivos. Essa é uma questão muito nossa ainda no nosso aprendizado aqui enquanto encarnados. Nós ainda temos aqueles resquícios, né, de crenças do Deus que castiga, né? Exatamente, exatamente. De crenças punitivas, e nós reencarnamos agora com uma oportunidade de arejar a nossa mente, né, de iluminar o nosso coração, mas ainda, como nós vimos no capítulo anterior, os nossos impulsos mentais, os nossos contextos mentais milenares ainda estão muito fortes, reagindo sobre nós mesmos. Então, essa noção de autopunição, ela está intimamente relacionada ao fracasso. Toda vez que eu erro, entre aspas, né, eu me obrigo a sofrimentos. Isso vem desse passado multimilenar que nós carregamos. Não que nós sejamos os coitadinhos, né? É porque pela lei de causa e efeito, lá para trás, nós estamos fazendo as pessoas se sentirem assim. Você é culpado, você é culpado. Agora a gente reencarna sentindo isso, porque nós ajudamos a criar isso nas pessoas, né? Então, ela fala que esses sentimentos passam a povoar o nosso coração, quais sejam a tristeza e a angústia, a vergonha e o desânimo. Não é isso, gente? A gente tem uma ânsia de espiritualização e a gente tem a nossa realidade particular de aprendiz do bem, que talvez nessa reencarnação atual seja a primeira vez
em que nós estamos aqui reencarnados e com essa consciência começando a desabrochar. Porque espíritas, a doutrina espírita, ela tem aqui na Terra, no planeta Terra, 164 anos. É bem provável que essa seja a nossa primeira reencarnação como espíritas. Então, poderíamos dizer, esses são os primeiros anos encarnados que nós estamos tendo contato com essas realidades, com esses aprendizados. Contrapondo a isso, são milênios, né, de fragilidades espirituais graves que nós trazemos. Então, esses conflitos que a gente traz, como ela cita aqui, tristeza, angústia, vergonha e desânimo, são dessa natureza anterior e essa luta de aprendizado e libertação que nós estamos tentando fazer. E aí ela continua, instala-se assim o desespero mudo e desgastante que assola inúmeros aprendizes do crescimento espiritual. É como se isso fosse, na verdade, uma etapa desse aprendizado de libertação que nós estamos começando a realizar em nós mesmos. Logicamente, quando a irmã está falando tudo isso, no meu particular entendimento, lógico, né? No nosso particular entendimento, ela não quer dizer que nós devamos, então, instalar em nós como se fosse assim, uma luzinha, né, que vai acender e vai falar assim, não, você está errado, mas está tudo bem. Você está cheio de falhas aí, mas fica tranquilo, está tudo bem. Né? Então, não é chegar numa questão de autopunição, de tristeza, de angústia e tal, mas também não é ir para o outro extremo do aprendizado e achar que não, é isso mesmo e continuar desse jeito. Ou seja, abrir, né, mão do conhecimento, do esforço e da necessidade de ir caminhando nessa direção. Não é desse lado e também não é do outro. É um meio termo aí de ajustes de entendimento, de esforço e de não tristeza, não angústia, não vergonha, né? E é isso aí que vai acontecer. Mas, enquanto isso, esse desespero mútuo acontece. É porque no nosso meio espírita, nós não desenvolvemos ainda aquela habilidade espiritual cristã, evangélica, profunda, de encontrarmos corações e de sermos corações que pudessem amparar outros corações que chegassem até nós com essas situações espirituais. Porque se nós tivéssemos a oportunidade de ouvir ou de falar naquela confiança cristã e fraterna, mesmo que fosse, né, entre uma pessoa e outra só, para, como a gente fala, né, abrir o coração e expor tudo, nós veríamos que quase todos nós estamos passando por esse tipo de aprendizado, onde há esses choques mentais de anseios e de poucas realizações e essas questões de autopunição e esse processo desgastante espiritualmente que deve estar com muitos de nós. Como estávamos falando, é porque nós não temos ainda esse hábito, né? Mas um dia nós chegaremos lá. Como falava o apóstolo Paulo, né? Confessai-vos uns aos outros. O Emmanuel aborda isso também num texto lá que é fantástico, né? Mas é confessai-vos uns aos outros nesse contexto de confiança, né, e de serenidade espirituais, onde você conseguiria abrir o seu coração na certeza de que aquele que vai abrir o coração para você vai encontrar também uma segurança espiritual. Mas tudo isso a gente vai aos poucos aprendendo. Então, ela continua aqui no mesmo ritmo de colocações a partir do momento que nós estamos com esse processo de desgaste íntimo em nós mesmos, né? A gente se pergunta, estariam, porventura, exercendo inadequadamente a sua reforma? Semelhante
ciclo de frustração necessariamente faz parte do programa de transformação e crescimento? Faltaria alguma postura para tornar o esforço mais produtivo? Essas são indagações que devem fazer parte das meditações de quantos anseiam pela promoção de si mesmo, seja nos grupos de nossa causa ou nas avaliações pessoais. Mas não é isso? A gente se pergunta, será que é isso mesmo? Será que o esforço que eu estou fazendo está adequado? Será que é normal acontecer tudo isso? O que eu posso, o que eu preciso de fazer para melhorar e para realmente dar sequência ao esforço e ver o resultado? E aí ela fala, né? Se nós estamos interessados pela promoção de nós mesmos, e pela promoção de nós mesmos aqui, no caso, promoção espiritual, né? No processo de progresso espiritual, se nós estamos interessados nisso, nós devemos começar a avaliar o contexto do esforço que estamos fazendo. Continua a Hermance. Sem recolhimento e introspecção educativas, não teremos respostas claras e indispensáveis na elaboração do programa de autoconhecimento. Esse estudo que nós fazemos, ele é, digamos assim, uma parte, né, uma peça, uma pequena engrenagem de um conjunto chamado espírito, né? Então, se nós estamos querendo promover em nós mesmos o autoconhecimento, o nosso esforço de irmos adiante, a gente vai começar a realizar uma série de atividades íntimas, particulares, uma série de esforços perseverantes, uma série de continuidades a fim de nos educarmos espiritualmente, de autoeducarmos. E aí ela lembra da questão do recolhimento e da introspecção. Ou seja, nós temos que ter, de preferência, diariamente, algum momento para nos desligarmos da vida que nós estamos vivendo. De buscarmos aquele santuário interior, aquela terra de nós mesmos, né? O nosso coração, a nossa alma. E aí, nesse processo de recolhimento, começa a fazer isso que ela chama de introspecção. É uma autoavaliação, é uma olhar para nós mesmos, né? Dentro desse contexto de tentar entender o que acontece conosco, de tentar encontrar essas respostas. Porque nós estamos... aí que, que a gente chora e a mãe não vê. Aí que a gente chora e a mãe não vê. Yolanda. Alguns anos atrás, quando a gente começou a fazer esse trabalho, a gente falou, né, que autoconhecimento é igual a descascar cebola, né? A cada pedaço que você tira, é uma lágrima que cai. Né? A cada pedaço de conhecimento que a gente faz de nós mesmos, né? A cada detalhe de imperfeição que a gente descobre, é uma lágrima que cai, porque a gente vê que tem que fazer muito esforço ainda, né? Para ir adiante. E aí, ela continua: imprescindível efetuar perseverante investigação naquilo que se chama força maior. Lembra que ela falou assim, olha, eu não consigo fazer a minha reforma, estou orando, pedindo e tal, mas tem um negócio que me atrapalha. Tem uma coisa que não me deixa aí, essa força aqui, que ela reconhece, né? Destrói e domina os impulsos que a gente
tende a fazer. Você vai realizar, aí no meio do caminho fala, não vou mais não. Aquela história de você vai ajudar alguém e esse alguém te olha atravessado, fala, não, também não ajudo mais não. Essa força maior que domina o nosso impulso de ser melhor, né? Então a irmã se volta a essa questão e pergunta, né? Pergunta não, afirma que nós temos que fazer uma investigação do que é essa força maior que impede esse nosso processo de melhoria íntima de ir adiante. Aí ela começa. Será É o uma nosso desejo. compulsão? Será uma compulsão, né? Será que é alguma coisa assim que eu quase que me obrigo automaticamente a realizar, mesmo que eu não queira? Por exemplo, isso que a gente falou, né? Você vai ajudar alguém, alguém vira a cara para você, fala uma coisa estranha para você, aí por compulsão você já não ajuda mais, né? Pode ser isso? Será que é isso, essa força maior? Será que é um espírito? E aí vamos usar, né, o que na doutrina espírita, muitas vezes, na doutrina espírita não, no movimento espírita, né? Vamos deixar a doutrina de lado, que a doutrina não tem nada a ver com isso. Das pessoas usarem os espíritos como os escudos ou como os alvos das suas próprias angústias, dos seus próprios sofrimentos. Ah, é porque tem um espírito que me atrapalha, né? Normalmente, o espírito que te atrapalha é você mesmo, né? Então, mas ela lembra que, será que é um espírito? Será que é um trauma, né? Um trauma de infância, uma coisa desse tipo? Será que é uma tendência, essa força maior? Será que é um recalque? Será que é uma fixação de outras vidas? Mais uma vez aqui, ó, o trabalho do aprendizado espírita, né? A revelação espírita sendo mal utilizada como mecanismo de fuga para explicar por que eu não melhoro espiritualmente. Ou é porque é um obsessor, ou é porque em outras reencarnações eu tive problemas e não consegui. Pode ser espírito? Pode. Pode ser fixação de outras vidas? Pode também. Pode ser compulsão? Pode. Pode ser trauma, pode ser recalque, pode ser uma patologia física, uma doença física, pode ser um impulso adquirido numa infância, pode ser uma lembrança da erraticidade, pode ser um problema surgido na gestação maternal, pode ser uma imersão de recordações de atividades noturnas, pode ser uma influência passageira ou intermitente, ou uma obsessão progressiva, pode ser uma contaminação fluídica por nuvens de ideoplastia dos pensamentos humanos, pode ser irradiação magnética dos ambientes, enfim, qual é a origem e a natureza das forças que nos cercam. Perceberam, gente? Então, assim, quando nós fazemos esse nosso estudo aqui, algumas vezes nós já afirmamos isso com clareza para evitar qualquer tipo de expectativa maior. Nós que estamos aqui fazendo estudo, nós não somos médicos, nós não somos psicólogos, nós não somos psicanalistas, nós não somos nada disso, nada. Esse estudo de autoconhecimento é simplesmente uma aplicação de uma recomendação que existe lá no Livro dos Espíritos, né? Pergunta 919 e pergunta 919, letra A. É só isso. Então, quando a irmã se chega aqui e começa a listar as possibilidades dessa força maior aqui, e ela chega nessas questões de trauma, de compulsão, de gestação maternal, e essas coisas aqui que tem a ver com estudos específicos de psicologia, pessoal, eu peço licença e desculpa, mas eu não vou abordar porque eu não tenho a mínima condição. A gente tem boa vontade de entender e ir adiante, mas sem nos fixarmos, né, em detalhamentos de origem técnica,
desses casos que eu não tenho domínio e, para ser bastante sincero e franco, nem quero. Passei da época de ficar memorizando conceitos e tentar explicar conceitos. Nosso negócio é doutrina espírita e aprendizado prático. Então, vamos em frente. Agora, quando ela fala aqui em imersão de atividades, de recordação de atividades noturnas, né? Às vezes, durante o nosso desprendimento físico, nós passamos por algumas experiências e pode ser que no dia seguinte, né, aquelas atividades que nós passamos no plano espiritual venham à tona de alguma forma e instantaneamente ou instintivamente a gente reage daquela forma ali. Mas falar que essa força maior que impede o nosso avanço espiritual está relacionada com uma atividade noturna é muito pequeno, né? Porque a gente vai passar por uma atividade noturna e o esforço aqui é esforço de uma vida inteira, então não seria exatamente isso, né? Uma influência passageira intermitente, uma obsessão progressiva, né? Mais uma vez obsessão, uma contaminação fluídica por nuvens de ideoplastia dos pensamentos humanos, isso aqui é muito sério. Nós vimos num outro capítulo ali a respeito da hipnose coletiva, lembram disso? A hipnose coletiva é um procedimento mental que as pessoas acabam repetindo e refletindo aquilo que elas ouvem nos meios de comunicação e aquilo ali passa a ser uma verdade. E isso vai criando, como ela fala aqui, essas nuvens de energias mentais que vão se espalhando e vão dominando coletividades a ponto de dominar um planeta inteiro. E isso é, muitas vezes, direcionado por espíritos desencarnados que dominam essas técnicas e que querem manter, às vezes, o planeta inteiro sobre o seu controle. Então, será que isso é a força maior que está impedindo de eu me tornar mais caridoso, ou mais tolerante, ou menos impaciente? Será que é isso, né? Será que os ambientes onde nós frequentamos que são desagradáveis e aí essa influência magnética deles atrapalha a gente? Será que é tudo isso? Né? Pessoal, são 9 horas da noite já. Então, nós vamos parar por aqui, ó. Vamos parar por... Eu só vou aqui, ó. Só vou fazer um breve destaque para dizer onde é que nós paramos, né? Mas quem queria falar? Conceição? Isso. Não, mas já passou tanto, mas eu vou falar. Não, fica à vontade. Aqui tu pode tudo. Aquele pedaço da força que você tem um monte de perguntas, se você tiver a sua vontade para mudar, não adianta terapia. Você vai continuar compulsiva, você vai continuar achando que é coisa que você trouxe quando nasceu, da gestação, né? Então, não adianta. Você tem que fazer a reforma íntima mesmo. Você tem que se conscientizar que você tem que mudar. Sim, sim. Senão... Uhum. E aí, bem lembrado, Conceição, e aí tem um detalhe que eu acho que é importante da gente abordar, né? Lá no livro dos médiuns, num determinado ponto, quando trata da obsessão, eu não vou mostrar aqui agora não, porque nem sei porque eu não vou mostrar, mas eu só vou citar. Allan Kardec, ele lembra que nos casos de possessão e subjugação, se não me falha a memória, a pessoa ela já perdeu a vontade própria de resistir à influência espiritual. Sabe como? Então, muitas vezes, nesses casos, por exemplo, que nós lidamos atualmente aqui no planeta, né,
os casos de depressão, os casos de estresse extremamente assim, acentuados, né? Esses casos, às vezes, a criatura ela perdeu a capacidade própria de resistir espiritualmente. Naturalmente que quando a pessoa ela se, vamos falar entre aspas, se desenergiza, quando ela se torna magneticamente instável ou frágil, a gente que já estudou magnetismo um pouco mais, diz isso com um pouco mais de conhecimento, né? Então, lá no livro dos médiuns, Allan Kardec ele cita que a ação magnética não, eu vou, vocês me desculpem, eu vou procurar lá e vou mostrar aqui, porque eu acho que é tão importante isso, porque ajuda-nos a ter uma visão até mais completa do que seja a questão que nós estamos lidando. Quer ver só? O Livro dos Médiuns, o segundo livro, aqui. Mas foi bem lembrado, Conceição, isso que você está falando, obrigado, porque faz a gente lembrar disso. Obsessão, vamos ver aqui. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Acho que é. Quando Allan Kardec vai falar sobre a questão, eu só te peço assim, só peço a vocês desculpem aí, porque eu vou ter que dar uma procuradinha aqui, mas deixa eu voltar um pouquinho mais. Influência moral do médium. Deixa eu botar um Ctrl F aqui e colocar a palavra-chave. Magnetismo. Acho que é magnetismo que vai aparecer. Vamos ver aqui. Aqui, em cima. O item é o 251. Olha só o que Kardec fala. A subjugação corporal tira, muitas vezes, ao obsidiado a energia para dominar o mau espírito. Então, aí, o obsidiado, depois a gente volta a falar das questões de depressão, né, e tudo mais, e de imperfeições a que nós estamos nos referindo, mas vamos falar aqui inicialmente do obsidiado. Ele não tem força, ele não tem energia para dominar o espírito. A dominação, ela deixou de ser intelectual, ela passa a ser quase física. Aí Allan Kardec fala assim, daí o tornar-se precisa a intervenção de um terceiro que atue ou pelo magnetismo ou pelo império da sua vontade. Ou seja, nesse caso aqui, o magnetismo e a vontade de um terceiro, essa pessoa tem que tomar o domínio do espírito. E aí ele fala, como esse ascendente só pode ser moral, só um ser moralmente superior ao espírito é dado a assumir. E o seu poder será tanto maior quanto maior for a sua superioridade moral, porque então se impôs àquele que se vê forçado a inclinar-se diante dele. Aí, o que Allan Kardec está dizendo aqui? É que chega num ponto em que deixa eu parar aqui com o compartilhamento. É que chega num ponto onde a falta de energia magnética da pessoa é que faz com que o espírito consiga dominá-la. A gente pensa que é o contrário, né? É que o espírito dominou a pessoa e extraiu a energia dela, mas não.
primeiramente, ela vai se desmagnetizando, a energia mental vai fraquejando, vai ficando ruim, e os espíritos dominam. No caso da depressão, por exemplo, ou no caso de certas imperfeições que nós temos, as nossas energias, às vezes, não são suficientes. A nossa vontade sozinha não é suficiente para conseguir esse processo de ir adiante. Daí a necessidade de termos auxílio magnético. Mas o auxílio magnético não é só simplesmente o passe magnético. Olha só o que Kardec fala. É um magnetizador, é um processo de magnetização que vai ser realizado na direção da pessoa por alguém moralmente superior. Naturalmente, não é nenhum dos nossos casos, a gente vai na boa vontade e confia e roga, né, a assistência dos nossos amigos espirituais para que secundem a nossa boa vontade e as nossas energias. Mas, se não houver esse processo de fortalecimento energético da pessoa, ela não consegue, pelo exercício da vontade própria somente dela, de sair, às vezes, de certas situações espirituais em que ela se encontrou. Muito provavelmente, pessoal, as questões de viciações em drogas, quaisquer que sejam, as viciações em certas imperfeições que a gente às vezes acha que é prazerosa, porque a droga também é um prazer, né? Uma vez um drogado estava num processo de refazimento e ele mesmo falou na exposição que ele falou assim, gente, sabe por que eu sou drogado? Porque é bom demais, porque eu gosto. Ele foi bastante claro, né? Quando eu senti o efeito desagradável que estava acontecendo comigo, é que eu comecei a sair. Mas se você chegar para uma pessoa qualquer que é viciada e você abordá-la em qualquer momento, ela não quer sair daquilo porque aquilo é bom. E as imperfeições morais nossas, muitas e muitas delas, nós temos um extremo prazer nelas. E se alguém fala assim, não, agora você tem que sair disso aí, você não quer sair. As suas energias estão totalmente direcionadas para aquilo ali. Porque, e o dia que você quiser sair, talvez, voltando à questão inicial, talvez você não tenha, eu talvez não tenha, força moral suficiente para sair por mim mesmo. Aí eu tenho que encontrar a ajuda, e no meio espírita, essa ajuda, conforme Allan Kardec ele deixa muito claro na evidência do que ele escreve ali, tem que ser de pessoas moralmente melhores. É por isso que muitas vezes a gente procura auxílio, ou alguém procura auxílio espiritual conosco e não encontra o auxílio espiritual. É porque nós não estamos em condições de auxiliar. Queremos auxiliar, mas permanecemos com as nossas imperfeições morais e queremos auxiliar mesmo com as nossas imperfeições morais. Não quer dizer que a gente não deva fazer o esforço de auxiliar, porque também é um aprendizado. Mas para auxiliar com segurança, somente quando nós conhecemos profundamente a história que está sendo apresentada para nós. E em termos materiais, isso é quase impossível. Daí a necessidade de a gente ter essa compreensão de que, quando estamos tratando das nossas imperfeições morais, nós temos que fazer os esforços. E aí, depois, na semana que vem, nós veremos aí, certamente, algumas orientações bastante importantes da Irmã-se com relação a isso. Mas quando nós estamos tratando de ajudar os outros, nós temos que ter essa percepção de que o outro, talvez, não é que ele não tenha vontade suficiente, ele não tem energia suficiente, energia magnética, energia vital suficiente. E não é só uma energia vital que você toma um suplemento nutricional, ou você toma sol e você se enche de vitaminas e sais minerais e você está forte. Não é essa energia. É energia psíquica, é energia magnética, é energia da alma, que para que ela possa aparecer, né, com o seu equilíbrio total,
precisa desse auxílio externo. Nós ainda, infelizmente, não estamos capacitados, eu diria dessa forma, para conhecer e aplicar isso de uma forma bastante, sim, consistente no auxílio aos outros. Às vezes a gente desenvolve as nossas atividades de auxílio mais confiando na assistência espiritual do que na própria contribuição que a gente seja capaz de dar, né? Confiar nos benfeitores é fundamental, fazer o esforço nosso é fundamental. Agora, não fazer o nosso esforço de melhoria e ir para uma atividade de assistência nesse sentido, como se fosse mecanicamente ir na padaria comprar pão, ou seja, sem nenhuma contribuição do nosso esforço moral, sem nenhum esforço da nossa fé, da nossa confiança, isso é desmerecer a atividade espiritual que nós estamos realizando. Não que os benfeitores não vão fazer o que eles podem fazer, eles vão fazer. Só que eles, às vezes, não vão encontrar em nós o eco, a contribuição que poderia ser dada pela nossa condição. Percebem? Então, assim, isso aí, falando de obsessões e falando de imperfeições graves. E falando das nossas imperfeições, o caminho é exatamente o mesmo, né? Que a irmã você acabou de falar aí. Eu oro, eu vigio, eu peço auxílio e nada acontece. O que está acontecendo, né? Na semana que vem a gente vai ver, então. Alguém quer fazer mais algum comentário, gente? Ah, não? Que pena. Então, tá bom. Nós vamos, então, aqui encerrar a nossa gravação.